O filme Os Guardiões da Galáxia é um dos meus preferidos dentro do universo cinematográfico da Marvel. James Gunn conseguiu transformar personagens que eram desconhecidos do grande público em astros globais. Eu me atrevo a dizer que esse é uma espécie de Star Wars dentro do universo da Marvel. E um dos trunfos para que Guardiões da Galáxia fosse um filme divertido, entretido e conectado emocionalmente com o grande público é a sua trilha sonora, que foi apresentada com um belo toque de nostalgia, através daquela awesome mixtape que o Peter Quill carregava e defendia com unhas e dentes. Aquela fita cassete trazia as memórias afetivas do Peter em relação à mãe dele, já que eram as músicas que a mãe sugeriu para que Peter ouvisse ao longo da vida e que seria a forma que ela se faria presente na existência dele. Esse ato de lançar a awesome mixtape trouxe de volta o hábito das pessoas em ouvir as músicas em fitas cassete. E a gente tem que entender o que está acontecendo, porque é uma tecnologia obsoleta e ela é predecessora daquilo que normalmente adotaríamos como consumo digital de músicas, se bem que o iPod também voltou a ser popular, mas aí eu gravei um vídeo lá no targetld.net explicando o porquê disso. Então, nesse vídeo eu vou explicar por que a fita cassete voltou a ser popular. Não é só por causa de um filme da Marvel, não é só por causa de Guardiões da Galáxia. Existem outros fatores atrelados a essa mudança e nos próximos minutos eu vou deixar você informado sobre por que você vai ter que comprar um Walkman para ser feliz em um futuro próximo. Eu sou Eduardo Moreira e você está no @oeduardomoreira, um hub de conteúdo onde eu conecto cultura pop com música, entretenimento, esportes, tecnologia, enfim. É uma salada de coisas, é uma mistura de conteúdos bem interessantes. Pelo menos eu considero como conteúdos bem interessantes. Se você gostar do que vai ver nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que esse conteúdo foi relevante para você e pode ser relevante para outras pessoas. Clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e compartilhe esse conteúdo com pessoas que gostam desse conteúdo tech mais casual, distraído e para quem gosta de curiosidades do mundo da tecnologia. Então, a partir de agora, as explicações para a volta da fita cassete em nossas vidas. O país que está liderando essa volta das fitas cassete para o mainstream não poderia ser outro que não o Japão, o país que inventou o Walkman como produto de consumo tecnológico e que é vanguarda dentro do segmento, está neste momento impulsionando as vendas das fitas cassete e das tecnologias atreladas das fitas cassete, vendas de Walkmans e de aparelhos compatíveis com as fitinhas. E tudo isso está acontecendo principalmente por causa do toque de nostalgia. Gente, a nostalgia vende. E eu só tenho uma explicação para isso. Nós que hoje temos 40, 45 anos, que éramos crianças na década de 90 ou adolescentes, naquele período onde esses dispositivos tecnológicos estavam no auge, agora temos dinheiro para comprar esses produtos e nada mais do que natural que atender a nossa necessidade de consumo, e neste caso a nossa nostalgia, para ter esses dispositivos em plena atividade agora em 2024, 2025, dependendo de quando você vê esse vídeo no futuro, os Walkmans e as fitas cassete ainda estarão em evidência. E o mesmo está acontecendo com outros tipos de dispositivos. Como eu disse um pouco antes, o iPod voltou a ser popular. Nós temos as câmeras digitais tradicionais, e eu não estou falando de smartphones com câmera, estou falando das câmeras point and shoot, que no passado eram muito populares. Sim, aquelas câmeras digitais da Kodak, da Sony, que você carregava no bolso, na mochila, para tirar suas fotos de férias ou da balada, elas voltaram a ser utilizadas, inclusive, junto ao público mais jovem. Então, a volta do Walkman, a volta da fita cassete, é mais do que justificada por esses e outros aspectos que eu vou abordar a partir de agora. Só para reforçar, o toque de nostalgia é o que comanda e impulsiona essa adesão das fitas cassete em todo mundo. No Japão, a maior parte dos usuários que estão investindo em fitas cassete tem em torno de 30 anos, ou seja, uma geração depois da minha, não uma geração antes, mas aquela galera que nasceu nos anos 90, e estão fazendo isso até mesmo para entender como eram os costumes e consumo de tecnologia e cultura pop da minha geração, já que eles provavelmente ouviram a gente falar o tempo todo dessas tecnologias do passado com aquele sentimento de peso e tristeza e saudosismo que muitos de nós costumam carregar conforme o tempo vai avançando e vamos envelhecendo.
Outro aspecto importante para a volta das fitas cassete é essa ascensão da cultura de B-sides. As pessoas antes faziam aquela montagem das mixtapes, gravavam as músicas da rádio e tinham sempre aquela coisa de lado A e lado B. As músicas mais badaladas no lado A e aquelas músicas mais alternativas do lado B. Pois bem, no Japão e em outros mercados, utilizar o Walkman e as fitas cassete são coisas de pessoas com hábitos, costumes e visões de mundo lado B. E essa é uma cultura, ou contracultura, como queiram, que está em plena ascensão, tanto no Japão quanto em vários mercados asiáticos, e isso está se transmutando para os mercados ocidentais. Eu conheço muitas pessoas que, neste exato momento, estão adotando tecnologias do passado como um movimento de contracultura e até mesmo para detox digital, para não ficar com tantas informações ou tantas notificações das redes sociais e também para ter aquele descanso e simplesmente focar o seu consumo de conteúdo em apenas um aspecto. Tem gente que usa as fitas cassete apenas para ouvir música. Poderia fazer isso no Spotify? Poderia, mas o smartphone tem tantas distrações, tantas notificações, e-mail chegando, redes sociais, comunicação instantânea. Então, às vezes, a melhor solução é você dar um tempo e ouvir aquela música que você tanto gosta por 30 minutos, sem ter tanta hiperconectividade atrapalhando essa experiência de uso. Então dá para entender por que as pessoas estão consumindo mais fitas cassete também por esse aspecto. Mas eu sei que você está pensando, e a questão do dinheiro? A economia que você faz comprando as fitas cassete no lugar do vinil ou pagando a mensalidade do serviço de streaming de música? Sim, isso também entra na equação e ajuda a explicar a volta da popularidade do Walkman e das fitas cassete em nossas vidas. Além da desintoxicação digital, além da aproximação com a estética vintage e o desejo de utilizar tecnologias do passado para entender como era a cultura do nosso tempo, a volta das fitas cassete também tem um fator econômico. Afinal de contas, as fitinhas são mais baratas do que o vinil e entregam uma experiência retrô similar e com características próprias. Ou todo mundo se esqueceu qual era aquele inconveniente de ficar voltando a fita para poder ouvir as músicas daquela playlist que você montou, sem sequer saber que aquilo recebia o nome de playlist. Sim, os jovens estão descobrindo que nós, mais veteranos, gastávamos boa parte do tempo de nossas vidas retrocedendo as fitas para poder ouvir as músicas dentro daquela sequência. É um inconveniente no passado que, ao que parece, é algo que hoje as pessoas querem viver ou presenciar, até mesmo para reforçar essa ideia de nostalgia ou ideia de voltar no passado e entender como era o nosso mundo. De qualquer forma, é bem interessante ver como esse comeback dessas tecnologias do passado estão promovendo essas transformações no consumo de conteúdo do presente e principalmente nas gerações que querem entender como que a gente se relacionava com a tecnologia lá nos anos 80, 90 e 2000. É bem interessante também ver os motivos que levam aos mais jovens a consumir essa tecnologia retrô. E o mais interessante de tudo isso, enquanto a indústria de tecnologia incentivou o tempo todo a gente buscar o mais novo, buscar o mais moderno, buscar aquilo que entrega uma melhor experiência de uso e, ao mesmo tempo, nos mantermos mais conectados e mais ativos e presos aos dispositivos, temos pelo menos 2 gerações que estão buscando se distanciar de tudo isso, que estão buscando uma relação mais tranquila e até mesmo mais emocional, por assim dizer, com a tecnologia, sim, porque estamos falando de nostalgia o tempo todo, e indo na contracultura daquilo que o mercado, que os fabricantes de tecnologia estabeleceram. Talvez, só talvez seja por isso que vídeos falando sobre as tecnologias do passado rendem tanta visibilidade e os artigos falando sobre esses dispositivos, os reviews desses produtos, acabam ganhando cada vez mais audiência. Porque, pelo visto, uma boa parcela desses consumidores do mundo tech se cansaram daquilo que os fabricantes tentaram pregar como revolução tecnológica, o novo, o necessário, aquilo que é fundamental para a gente avançar na roda da tecnologia e avançar no consumo tecnológico, mas que no final das contas acaba só saturando os usuários, e é por isso, também por isso, que as fitas cassete voltaram a ganhar evidência e protagonismo no nosso tempo.
E eu não vou reclamar da volta das fitas cassete. Só tenho que investir agora em um dispositivo para poder reproduzir as fitinhas. E, sério, tem gente comprando os novos discos da Taylor Swift em fitas cassete e vinil só pelo desejo de consumir uma experiência retrô. Eu acho tudo isso bem interessante. Se você gostou do que viu nesse vídeo, vai lá no oeduardomoreira.com.br, porque todos os dias eu publico artigos sobre esses aspectos diferenciados do mundo da tecnologia. E é só me seguir nas redes sociais, eu estou no @oeduardomoreira em todas as plataformas. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.